Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Abra na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Tiago tinha autoridade apostólica, se tornou um dos líderes da igreja cristã primitiva, foi o chefe da igreja em Jerusalém, tinha muita autoridade espiritual, apesar dele não ter sido um dos discípulos. Tiago era meio-irmão de Jesus. Ele era filho de José e Maria. E Jesus era filho de Maria e do Espírito Santo. Mas Tiago tinha muito prestígio na igreja e muito conhecimento bíblico. Tiago ficou muito abalado e se converteu quando ele viu que o seu irmão Jesus não era igual a ele. E Tiago escreve essa carta, é uma epístola universal, é um documento que chegou até nós. E ele escreveu o seguinte aqui no capítulo 5, versículo 14. Acompanhe comigo. Se tem alguém perto de você sem a palavra de Deus, chega perto da pessoa para ela acompanhar a leitura. Tiago perguntou o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém, igreja? Repare que Tiago já chama Jesus de Senhor. Ele reconhece agora que Jesus não é seu irmão, mas sim o seu Senhor. E ele está perguntando se há alguém entre nós doente. E ele está dizendo o que deve ser feito para o doente ser curado. Por isso eu vou ler de novo. A pergunta que ele faz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Há elementos poderosos aqui que Tiago está referindo. Mas eu quero ler mais uma vez para você memorizar essa instrução. E eu gostaria que, à medida que eu fosse lendo, cada pessoa aqui fosse repetindo em seguida. Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Você crê nisso que está escrito aqui? De verdade? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que você já deu na tua vida. Tem que ser a melhor, a melhor. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória a Deus. Isso, diga glória, glória, glória a Deus. Aplaude e dá glória, aplaude e glorifica. Vai por tua conta, vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo em casa pela rádio, dá glória a Deus também. Você que está dirigindo e ouvindo pela rádio, dá glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor até o céu agora. Oh glória! Isso, glorifica, dá glória. Não se acanhe, abra tua boca, dê glória, glória, glória a Deus.
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, não apenas o povo aqui em Santana, São Paulo, está te aplaudindo, te glorificando, mas todo o Brasil agora, a uma só voz, numa só fé, te glorifica e te exalta. Recebe, Senhor, este louvor agora, e onde estiver uma pessoa te glorificando, derrame agora a tua bênção, derrame agora a tua virtude, derrame agora o teu poder. Pai querido, este povo quer ouvir a tua palavra. As pessoas que estão ouvindo pela rádio querem ouvir a tua voz. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome a boca do pregador, tome o lugar do pregador e fale com cada vida aqui presente e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, amém. Diga amém. Glória a Deus. Poder se assentar. Deus criou o nosso corpo, o corpo humano, com um potencial de eternidade. É uma coisa surpreendente que o nosso corpo ainda possua uma capacidade de regeneração. Olha só, quando você faz um corte profundo no dedo, no pé, ou você passa por uma cirurgia e abrem o teu tórax, abrem o teu abdômen, expõem as tuas entranhas, é incrível que aquele ferimento, aquele corte, aquela ferida vai ser curada pelo próprio corpo. É realmente uma coisa impressionante. As células se reúnem, células específicas que vão tratar da cicatrização daquele corte, e vão se constituindo, se multiplicando, agindo naquele lugar, sem que você mande. E quando você vê, o teu machucado, o teu corte, a tua cicatriz já fechou, fica uma marquinha, até para você lembrar que se machucou ali, mas o teu corpo sozinho operou essa maravilha. É uma coisa impressionante. Você, às vezes, no caso aí a mulher, se bem que tem homem que faz isso também, arranca a sobrancelha, mas não demora muito, ela nasce de novo, não é? O homem todo dia faz a barba, e ele pode passar o resto da vida fazendo a barba, cortando os pelos, que eles nascem, crescem de novo. É uma capacidade de se reconstituir, se refazer. Você sofre um acidente, você quebra um braço, uma perna, quebra um osso, sente aquela dor terrível, mas o seu próprio organismo pega aquele osso partido, aquele osso quebrado, basta juntar novamente, e se não juntar direitinho, se juntar torto, também serve. O organismo vai reconstituir aquele osso partido, vai ficar uma marquinha no osso, vai ser possível ver aonde que ele quebrou, mas o osso volta a colar, sem que você mesmo saiba como que isso acontece. Você pensa que é porque engessou o braço, você pensa que é porque engessou a perna, mas não é não, é só deixar o osso partido juntado um no outro assim, ó, que células vão aparecer ali com o propósito de restaurar aquele osso que foi quebrado, sem que você compreenda como. Uma capacidade de regeneração. Isso nós ainda temos. Você veja uma criança quando nasce. Você já viu a disposição e a beleza, a pele que tem uma criança? E você já viu que a maioria das crianças, a grande maioria, nasce com saúde, com muita saúde? E que depois, com o tempo, conforme a criança vai se desenvolvendo, crescendo e se tornando adulta, esse corpo que se desenvolve, ele continua conservando
aquela capacidade que surgiu de uma única célula que formou o nosso corpo. Como que pode, gente? A fusão de um espermatozoide, de um óvulo, no escuro ali do útero, uma célula só, uma célula que se forma, vai se multiplicando aos bilhões e forma um coração. Elas formam um coração que, apesar de ainda não estar completo, já começa a bater, e pelo resto da tua vida vai bater sem que você mande. Aquelas células, elas se reúnem e formam uns pulmões que depois irão respirar e continuarão respirando até o fim da sua vida, sem que você perceba, sem que você dê ordem. Então nós temos dentro de nós ainda mistérios, coisas tremendas. Mas todo ser humano, mesmo a criancinha que acabou de nascer, já está em processo de degeneração, de sofrimento e de morte. E à medida que a pessoa vai crescendo, envelhecendo, esse processo de degeneração, sofrimento e morte, ele acelera. Pelo seguinte, porque quando você é um bebezinho, as células se reproduzem tão rapidamente, numa velocidade tão espantosa, mas já tem células morrendo, mesmo no bebezinho. Só que a quantidade de células que nascem num nenê, comparado com o número de células que morrem no bebezinho, o número de células que nascem é muito maior. Então, dá aquele aspecto de juventude. Mas quando você vai crescendo, se desenvolvendo, quando os anos vão passando, as células do teu corpo já não conseguem se multiplicar com a mesma velocidade de quando você era nenê. E há tantas células envelhecidas no teu corpo que elas também começam a morrer em maior número do que as que estão nascendo. Então dá um déficit, o saldo é negativo, a quantidade de células envelhecidas e que vão morrendo no corpo humano é maior do que a quantidade de células novas que o nosso organismo consegue criar, e por isso a gente vai piorando. Mas desde pequenininho, desde bebezinho, o ser humano já está em processo de morte. Mesmo que tenha todo o vigor e disposição, já tem célula morrendo no corpo da criança. E Deus não tinha planejado isso. Deus planejou que as nossas células não morressem, que as nossas células se reproduzissem e não morressem. Mas, por causa do próprio homem, parece que entrou um radical livre aí, não é? Dizem que é o radical livre que provoca envelhecimento, mas a partir daquele momento em que o homem e a mulher desobedeceram a Deus, os radicais livres que estão no ambiente externo começaram a agir no corpo. E você vê isso de uma maneira surpreendente na Bíblia Sagrada. Por isso eu quero que você leia comigo aqui, lá no início, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16. Olha o que Deus tinha dito ao homem, que era saudável e eterno. Deus disse ao homem e também à mulher: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem que tinha aquele corpo saudável para viver eternamente, ao desobedecer a ordem de Deus, deu entrada aos radicais livres que passaram a agir no corpo humano, a partir de uma maldição que o próprio homem trouxe para a terra. Não que Deus tinha dito: você me desobedeceu, agora você vai morrer de castigo. Deus não fez isso. Foi o homem que deu entrada
aquele processo de maldição para que as coisas externas começassem a influir na sua saúde e provocar o seu envelhecimento. Quero que você leia comigo aqui em Gênesis também, capítulo 3, no versículo 17. Deus disse a Adão: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Deus não amaldiçoou o homem, mas a terra se tornou maldita por causa do homem. E todo mundo sabe que as impurezas no meio ambiente, nos alimentos, é que acabam provocando essa proliferação de radicais livres no nosso corpo e que vão combatendo as células, e as células vão perdendo essa batalha e a pessoa vai ficando doente, vai sofrendo, perde a saúde e por fim acaba morrendo. Mesmo tendo uma estrutura planejada por Deus para viver eternamente. Continuando a leitura aqui, ó. Deus falou: maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. A partir desse momento entraram em ação os radicais livres. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Toda aquela alimentação que poderia ser saúde e bênção para o ser humano, agora amaldiçoada por causa do ser humano, iria provocar a sua morte. Acompanhe a leitura comigo, ó. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, o ser humano a partir daí começou a perder a saúde, a eternidade. Adão vai viver muito tempo, vai ter uma vida extremamente longa. Se você ler aqui no capítulo 5, no versículo 5, você vai ver quantos anos Adão viveu. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Puxa, viveu 930 anos. Mas era para estar vivo até hoje. Viveu 930 anos porque ele era a forma original. Ele foi o primeiro. Você já viu que a ciência, tentando fazer o clone, eles pegam a célula de uma pessoa adulta ou de um animal adulto, como pegaram lá de uma ovelha, pegaram uma célula de uma ovelha adulta, fizeram a fusão e fizeram a cópia, enxertaram no útero de outra ovelha e nasceu a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, tão bonitinha, herdou nas suas células já a idade daquela ovelha adulta da qual ela foi copiada. Então é por isso que a ovelha Dolly, apesar de ser jovem, já está com artrite, artrose, reumatismo e todas as doenças de uma ovelha velha. Por que nós nos encantamos quando a gente vê um bebezinho? Por que um bebezinho nos encanta tanto? Porque a gente, quando olha para esta criancinha, o bebezinho, seja o menininho, a menininha, de todas as raças, nós ficamos encantados, maravilhados. Porque aquela criança não tem o pecado que uma pessoa adulta tem e que quando ela crescer, ela vai acabar gerando e que vai trazer consequência também na sua saúde. Para você entender isso melhor, porque a saúde é bênção de Deus, mas a doença é maldição. Maldição que o próprio ser humano traz. Um dia Jesus Cristo estava em Jerusalém, entrando perto de um alpendre que se chamava Betesda, que quer dizer casa de misericórdia. E o Evangelho nos diz que ali, junto às águas, tinha gente doente de tudo quanto era tipo de enfermidade, cegos, coxos, paralíticos, surdos, mudos, estavam todos ali na casa de misericórdia.
E Jesus Cristo viu um homem que estava paralítico há 38 anos. Jesus Cristo não esperou aquele homem pedir. O homem nem sequer olhou para Jesus. E Jesus perguntou para ele: você quer ficar saudável? Você quer ficar são? E ele continuava olhando para a água, porque ele acreditava que quando a água se mexia é porque um anjo tinha tocado, e quem mergulhasse primeiro na água ficava curado. Só que ele estava há 38 anos naquela situação. E a crendice não curava a sua enfermidade. E ele respondeu para Jesus, sem olhar para Jesus: é que eu não tenho ninguém que me jogue na água. Querer saúde eu quero, mas quando a água é agitada pelo anjo, quando eu vou descer a água, como eu sou paralítico, eu sou lento, outros vão na minha frente e eu perco a bênção da saúde. Aí Jesus disse ao homem, sem que ele pedisse, olha só. Você vê que é plano de Deus que a pessoa tenha saúde. Sem que ele pedisse, Jesus Cristo disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, vai para a tua casa. E o homem sentiu aquele poder, entendeu que tinha condições de ficar de pé depois de 38 anos prostrado, grudado no chão. E ele se levantou, pegou a cama e saiu carregando. E ele nem viu Jesus. E disseram para ele: mas hoje é sábado, você não pode carregar essa cama? Ele falou: o homem que me disse, levanta-te, pega a tua cama e anda, ele falou que era para eu fazer isso. E eu estava paralítico há 38 anos e agora estou andando. Eu vou obedecer o que ele mandou. E quem foi o homem que te curou? Eu não sei. Só sei que ele chegou e perguntou se eu queria saúde. Eu disse que eu queria, mas que eu não tinha forças para entrar na água. E ele me mandou ficar de pé e eu fiquei. Mas quem foi o homem que te curou? Não sei. Nos diz o Evangelho que Jesus que curou este paralítico sem que ele pedisse, que deu saúde perfeita àquele homem, sem que ele pedisse. Jesus depois volta no templo e encontra aquele homem que estava andando, que estava passeando no templo. Jesus vai ao encontro dele. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 5. Quero que você entenda isso. No versículo 14. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais. Olha só. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Quer dizer que aquele homem estava paralítico em consequência do pecado, e Jesus lhe deu saúde sem que ele pedisse, mas depois Jesus vai procurá-lo para explicar por que ele estava sofrendo daquele jeito. Para explicar por que ele estava há 38 anos com a vida estacionada, parada, grudada no chão, sem vida, sem misericórdia, apesar de estar na casa de misericórdia, apesar de estar em Betesda. Jesus vai explicar para ele qual foi a causa do seu sofrimento. Porque não adianta nada, e eu tenho certeza que esse foi o objetivo de Jesus em procurar novamente o homem que era paralítico. Não adianta nada a pessoa vir na igreja, vir na casa de misericórdia, receber a oração, ser curada, receber o milagre e não entender por que estava naquele processo de sofrimento. Jesus está explicando para o paralítico por que ele estava naquele processo de sofrimento. Então, olha só, o paralítico não pediu a cura, não pediu o milagre. Jesus o curou, porque é plano de Deus que a pessoa tenha a bênção da saúde, mas a pessoa tem que entender que o sofrimento, a doença e a morte é consequência do pecado. Pastor, mas nem toda doença é causada pelo pecado. Sim, mas todas as doenças entraram no mundo por causa do pecado. Então,
na última análise, você indo lá no livro de Gênesis, você vai ver que, de fato, o nosso corpo padece, sofre e morre por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desobediência. Jesus sabia que não adiantava nada fazer aquele paralítico andar depois de 38 anos, sem que ele tivesse consciência que o seu sofrimento era causado pelo pecado. E Jesus não consegue entender como que uma pessoa não quer vir até ele para ter vida. E que a pessoa prefira sofrer e morrer do que se entregar para Jesus. O Senhor Jesus, ele fica pasmo com isso. Aqui no capítulo 8 de João, versículo 24. Quero que você acompanhe comigo, por favor. Jesus falando com as pessoas, olha o que ele disse. Escute, porque isso te interessa. Porque se você tem saúde hoje, a bênção da saúde, o teu processo de degeneração e de morte está em andamento. Vai chegar uma hora que as tuas células não conseguem se reproduzir numa velocidade maior do que as células que morrem. Então isso te interessa. Mesmo que você tenha muita saúde hoje. Isso te interessa. Olha só, Jesus falando. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A pessoa morre por causa do pecado. E Jesus está dizendo, vocês precisam acreditar em mim. Vocês precisam vir a mim. Porque se vocês não vierem a mim, vocês vão morrer nos pecados. Amado, pecador, pecadora, todo ser humano é, seja quem for. Pastor, você é pecador? Sou. Não como eu era antigamente, mas não sou perfeito. Agora tem um processo na minha vida que mudou a história completamente. Que impediu que eu, que estava morrendo em processo de degeneração, impediu que a morte fosse estancada na minha vida. O que foi que aconteceu comigo? Antigamente, eu era um pecador obstinado. Pecava e pecava cada vez mais. E iria morrer no meu pecado, de tantos pecados eu iria acabar morto. E se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei, com certeza eu já estaria num cemitério. Mas um dia eu fui ao encontro de Jesus Cristo. E Jesus teve compaixão de mim. E Ele me mostrou qual era a causa do meu sofrimento. Mas Senhor, eu não sou perfeito. Mas Ele disse, não tem importância. Eu agora retiro todos os teus pecados. E eu faço você passar da morte para a vida. Agora não peques mais. Aí, olha o que acontece. Se eu pecar, eu morro. Mas eu não sou perfeito, é lógico que eu acabo pecando. Como qualquer pessoa peca. Paulo pode ler nos evangelhos, pecou. Pedro pode ler nos evangelhos, pecou. E pessoas salvas, pessoas que não são perfeitas. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas aquele processo de morte parou na minha vida. Porque qual era o processo de morte na minha vida? Vamos imaginar que as minhas células boas são as células santas. Tá certo? E vamos imaginar que os meus pecados são as células que morrem. Quando a gente peca, a quantidade de células que causam a morte e que se degeneram se multiplicam mais rapidamente do que as células santas. É por isso que o ser humano, no pecado, ele está em processo de morte. Quando ele entrega a vida para Jesus, quando ele vai ao encontro de Jesus, Jesus disse, não quereis vir a mim para terdes vida, por isso morrereis em vossos pecados. Mas quando a pessoa vai para Jesus porque quer ter vida, olha só, Ele santifica a nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados, aquelas células do pecado, Ele elimina da nossa vida e deixa as células santas. De vez em quando eu e você pecamos, é verdade, mas aí nós temos o sangue poderoso de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado e o processo de morte é novamente revertido para a vida.
Você vai depender de Jesus para ter vida até o último momento. Só que a pessoa que está com Cristo não morre mais. E a pessoa que está sem Cristo está em processo de morte e o que é pior, processo de morte eterna. Veja que coisa interessante. Jesus Cristo, ele sofreu muito, padeceu muito e morreu. Por qual motivo Jesus Cristo não pôde continuar morto? Porque ele não tinha aquilo que causa a morte, que é o pecado. Jesus Cristo viveu sem pecado. Vamos conferir isso aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 46. Jesus Cristo falando: quem dentre vós me convence de pecado? Não tinha ninguém que podia chegar para Jesus e falar: eu te vi pecando. Eu conheço a tua vida secreta, a tua vida particular. Você tem pecado, sim. Jesus perguntou: quem de vós me convence de pecado? O apóstolo João, que andava com Jesus Cristo, que escreveu 3 cartas, além do Evangelho de João e o livro de Apocalipse, escreveu na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 5. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E o apóstolo Pedro, que também andou com Jesus e conheceu a sua vida particular, testifica através da sua primeira carta que Jesus Cristo não tem pecado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Acompanhe comigo. Está escrito assim, ó: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Ele sofreu, mas por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Foi por causa da ausência de pecado na vida de Jesus que ele não pôde, apesar de ter sofrido e morrido por nós, é por isso que ele não pôde continuar morto. Porque ele não tinha pecado próprio. Nenhum pecado próprio. E a morte, o sofrimento, a doença é causada pelo pecado. Por isso que aquela teologia que diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados e sofreu por nós e morreu por nós, é a explicação da tragédia que aconteceu e que levou Jesus à morte. Mas ele não poderia continuar morto, porque ele não tinha pecado próprio. Os pecados que ele levou no madeiro foram os nossos pecados. Então, ele estando morto, ele não podia continuar morto, porque o que causa a morte é o pecado. Por isso que Pedro desenvolveu essa teologia, e ele disse assim, muito inspirado, muito cheio do Espírito Santo, ele pregou assim, você vê isso em livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22. Olha só. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Olha só, aprovado por Deus, é porque ele não tinha pecado. Varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Lá na sepultura de Jesus, a morte queria segurar o cadáver de Cristo, mas a morte teve que abrir mão daquele cadáver, porque nele não tinha nenhum pecado. A morte não tinha legalidade para reter Jesus. Era impossível que ele continuasse morto, por isso ressuscitou.
A causa do sofrimento, do padecimento e da morte é o pecado. Mas Jesus Cristo, que não tinha pecado, Ele não quer que o ser humano deixe de ter saúde, deixe de ter vida abundante, deixe de ter vida eterna. Então, Ele resolveu assumir os nossos pecados, porque o Evangelho diz lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Jesus resolveu receber esse pagamento. Era você que tinha que estar na fila desse pagamento para receber do juiz. Está aqui o teu salário. Você está recebendo a morte em pagamento. Mas Jesus disse, deixe que eu vou na fila. Vocês não entrem nessa fila não, deixa comigo. Porque Romanos 6, 23 completa assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Eu posso ter a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Então vamos entender melhor isso daqui, porque olha só, Deus não ressuscitou Jesus porque era seu filho. Adão também era filho de Deus, mas Adão morreu e não ressuscitou. Por que Adão não ressuscitou? Porque ele tinha pecado. Deus não ressuscitou Jesus porque, é meu filho, coitadinho, mataram o meu filho, deixa eu ressuscitar o meu filho. Deus ressuscitou Jesus porque ele não tinha pecado. Porque era impossível que a morte o retivesse. Então Jesus Cristo, ele morreu para receber a morte por nós, o sofrimento por nós. Por que você acha que Jesus Cristo, antes de ser crucificado, foi todo cuspido no rosto, sofrendo aquela humilhação? Porque ali ele estava dizendo, você não será humilhado não, eu vou ser humilhado no teu lugar. Por que Jesus Cristo recebeu açoites, tanto na parte frontal, como na parte dorsal, como em todo o seu corpo, nas costas e nas pernas? Por que ele sofreu esse açoite no corpo inteiro? Todo o seu corpo foi retalhado pelas chibatadas, pelo açoite. Porque ele disse, deixa comigo, você não vai sofrer um açoite, eu vou sofrer no teu lugar. Por que colocaram a coroa de espinhos na cabeça de Jesus? Porque ele disse, você não vai enlouquecer não, deixa que eu enlouqueço para você. Você não vai passar nervoso não, deixa que eu passo nervoso para você. Você não vai ter doenças na cabeça não, deixe que eu vou sofrer na minha cabeça todo o teu sofrimento. Por que Jesus sofreu nas mãos e nos pés? Para que você não tivesse doenças e sofrimentos nas mãos, nos pés. E por que ele levou a lança no lado? Para que você não tivesse nem doenças do coração. Para que você não tivesse nenhum tipo de sofrimento. Ele estava ali substituindo a mim e a você, conscientemente, para absorver as nossas culpas. E é importante que você veja isso. Ele levou os nossos pecados e doenças no madeiro. Vamos ler outra vez a carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro. Nós vamos ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25. Preste atenção. Pedro está ensinando, levando ele mesmo, Jesus, ele mesmo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha só, essa é a palavra. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro baseou essa carta no profeta Isaías, capítulo 53, naquela profecia antiga, onde Deus já tinha preparado um meio de você ter vida e a bênção da saúde. Profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5, está escrito assim, 700 anos antes de Cristo, hein?
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Todo mundo pensou que ele estava sofrendo porque merecia, era castigo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa palavra aqui é o fundamento da vida eterna e é o fundamento de uma vida saudável. Quando a pessoa acredita na obra que Jesus Cristo fez, substituindo-a em todo tipo de sofrimento, padecimento, vergonha, humilhação, inclusive a morte. Por isso vamos retornar para a carta de Tiago, capítulo 5, no versículo 14, para você entender por que Tiago escreveu desta maneira. Olha só. Está alguém entre vós doente? Tem alguém doente? Tiago está perguntando. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Eu não posso ungir em nome de outra pessoa. Em nome de Pedro, em nome de Paulo, em nome de Maria, em nome de qualquer pessoa. Eu tenho que ungir o doente em nome do Senhor. Por quê? Porque quando eu faço isso em nome do Senhor, e quando o próprio doente está pedindo a unção em nome do Senhor, é porque ele está crendo nessa teologia, nesse plano que Deus estabeleceu. Versículo 15. E a oração da fé, tem que ser acompanhada da oração da fé, salvará o doente, e o Senhor o levantará. Olha, é o Senhor que levanta, porque só Ele pode dar saúde e vida para o ser humano. E aí aparece, no final desse versículo, a causa do sofrimento, do padecimento e da morte. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não é que eu vou pegar aqui, ungir um doente com óleo, em nome do Senhor, e automaticamente, só porque eu ungi esse doente, os pecados lhe foram perdoados. Porque para o pecado ser perdoado, o pecador tem que mostrar arrependimento. Quando ele se arrepende e pede perdão, então ele está dando o passo de fé para receber a cura. Se arrepende dos pecados e recebe a unção com óleo. E se tiver cometido pecados, isto é, se a pessoa está sofrendo por causa de pecados, os seus pecados ser-lhe-ão perdoados. Mas serão perdoados se a pessoa crer na obra que Jesus Cristo fez por ela na cruz do Calvário. Por isso eu quero ler com você agora, para ir terminando a mensagem, a carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 14. Seria tão bom se você tivesse um evangelho, viesse sempre com o teu evangelho, porque você vai aprendendo a palavra de Deus e vai compreendendo como é que as coisas funcionam. Porque bênção de saúde todo mundo quer. Mas a pessoa tem que entender por que está sofrendo e por que está doente. Hebreus 4, 14 está escrito assim, preste atenção. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Olha só. Ele é o grande sumo sacerdote, mas aqui está claro que ele, Jesus, é o Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, é a nossa fé, nossa confissão de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus sabe como é difícil para você resistir ao pecado, lutar contra o pecado, lutar contra essa situação, porque ele viveu num corpo igualzinho ao teu. Mas apesar de ter sido tentado em tudo, ele conseguiu vencer o pecado, é por isso que ele venceu a morte.
em tudo foi tentado, mas sem pecado. Mas eu não sou perfeito, nem você, nem ninguém. Por isso que o versículo seguinte diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Onde é que estava o paralítico há 38 anos? Na casa de misericórdia. Ele não sabia como procurar, mas aqui agora nós sabemos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia. Betesda é casa de misericórdia, era onde o paralítico estava. Agora a gente sabe que o lugar não é lá em Jerusalém, mas é na casa de misericórdia, na casa do Senhor. Chegando ao trono da graça. E achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quer dizer que a pessoa tem que se chegar a Jesus Cristo, sabendo que Ele compreende as suas fraquezas, que Ele entende as suas dificuldades, e que mesmo sabendo de todos os teus defeitos, Ele voluntariamente, Ele que não tinha pecados, nem defeitos e nem engano, Ele assume o seu lugar para te dar vida, para te dar saúde, para dar a você uma vida transbordante. Por isso que o ser humano tem que se chegar para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não adianta procurar a graça em outro lugar, não. Eu sei que vão te oferecer 1000 alternativas. Vão dizer para você, procure Buda, procure Maomé, procure tal padroeiro, tal padroeira, procurem tal pessoa. Vão indicar para você vários caminhos. Mas se você pudesse chegar ao final da vida de cada uma dessas pessoas que te indicam, você iria ver estas pessoas mortas, porque morreram e continuaram com seus corpos mortos. Mas se você for procurar o autor da vida, que é Jesus Cristo, o único que viveu sem nenhum pecado, e se você for procurar o seu cadáver, ou o vestígio do seu cadáver, você não vai achar nada, porque Ele ressuscitou dos mortos, e é o único que está sentado à direita de Deus, que pode interceder em seu favor, e te dar vida e vida de verdade. É por isso que você pode chegar com confiança ao trono da graça. Imagine assim, Deus ali na glória, no lugar santíssimo, e Jesus, o único que penetrou nos céus e está sentado à direita de Deus. Imagine agora você chegando perto do trono, querendo ajuda. Deus diz, eu vou dar para essa pessoa o salário da morte. Mas aí Jesus Cristo diz, Pai, porém lá na terra, essa pessoa, ouvindo o Evangelho, me recebeu como seu substituto. Me recebeu como seu único Salvador. Essa pessoa creu que naquele momento em que eu estava agonizando na cruz, eu também estava levando no madeiro os seus pecados e as suas doenças. Por isso, meu Pai, eu intercedo por ela, para que ela não receba o salário da morte, porque ela me recebeu como salário de vida. E eu dou a minha vida eterna a essa pessoa. Aí o Pai vai querer conferir, porque as coisas não são assim, não é? Traga o livro da vida do Cordeiro. Jesus vai dizer, pode olhar, Pai. Tá aí, ó. Olha o nome dessa pessoa escrito no livro da vida. Me recebeu como Salvador. Creu que eu assumi todos os seus pecados. Recebeu o plano que o Senhor mesmo estabeleceu. Aí o Pai vai dizer, está bem. Então essa pessoa vai morar conosco aqui na glória. E vai ter vida e vida eterna. Porque ela disse não à causa da morte. E recebeu a causa da vida.
e por isso você vai estar garantido. O processo de morte que estava em mim e que ainda está. Por que que ainda está? Porque se eu não me guardar, se eu perder o temor de Deus, se a minha consciência cauterizar, se o meu coração endurecer, e se eu perder o temor de Deus, eu vou reativar em mim a maldição, aqueles radicais livres que provocam a morte. O processo de morte ainda está em mim, como está em cada um de vocês. Por isso que a pessoa não pode desviar. Se você pecar, porque é fraco ou porque é fraca, se você cair, acredite nisso. Aquele que está à direita do Deus Todo-Poderoso, ele suportou as mesmas fraquezas que você, mas ele justamente venceu tudo para que pudesse te garantir vida e vida de verdade. Você não será condenado por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. A nossa vida só é vida se a gente se achegar em Jesus Cristo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Vamos ficar todos de pé agora, igreja. A saúde é bênção. Bênção de Deus. A doença e a morte é maldição do homem. É maldição humana. Jesus assumiu a maldição, porque o Evangelho diz, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito por nós, para que a maldição não tivesse mais poder sobre a tua vida. E para que esse processo de morte fosse interrompido. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Mas só o sangue de Jesus e mais ninguém. Por quê? Porque mais nenhum ser humano viveu neste mundo sem pecado. Ninguém mais. Todo ser humano precisa do Salvador. Todo ser humano precisa deste único que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E que voluntariamente assumiu os nossos pecados. Você tem que entender isso, que Jesus preferiu morrer no teu lugar, para que você não precisasse morrer. Você precisa entender que você só passa a ter vida com o autor da vida, com o único que está vivo pelos séculos dos séculos. Por isso que você tem que recebê-lo como teu único Salvador. Por isso que é fundamental que você se achegue ao trono da graça e receba gratuitamente o presente da vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por mais ninguém. Dizer a você a necessidade, mostrar a você a sua necessidade de receber Jesus como único Salvador, não é para defender igreja ou religião, é para defender a vida. Porque só existe uma pessoa que pode garantir a vida eterna. E Jesus disse, eu não entendo, por que não quereis vir a mim para terdes vida? Porque se não virdes a mim, certamente morrereis em vossos pecados. Então, se a pessoa quer vida, tem que vir a Jesus, tem que se chegar ao trono da graça. E é pela fé. Por isso, meu querido e minha querida, você que está aqui hoje, não importa se você está doente ou não, você está em processo de morte. Você está em processo de degeneração, de sofrimento. Você tem que transferir todo o teu sofrimento, todos os teus pecados, todas as tuas enfermidades, você tem que transferir para Jesus. O Evangelho diz que quem o recebe passou da morte para a vida. Ele mesmo disse isso. Ele disse, quem ouve as minhas palavras, disse Jesus, e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você tem que ouvir a palavra e tem que se achegar para Jesus. Independente de você hoje estar esbanjando saúde, você tem que se chegar para Jesus, entregar tua vida para Jesus, porque o processo de morte está em você. E só Jesus pode interromper esse processo de morte, fazer você passar da morte para a vida. Por isso, olhem para mim agora, e digo diante de Deus, com toda a sinceridade do meu coração, não estou pregando para que você mude de religião, nem estou pregando para que você passe para a paz e vida. Estou pregando para que você passe da morte para a vida, para que você ouça as palavras do Senhor Jesus e creia quem Ele é, o teu substituto, aquele que morreu sem pecado, assumindo os teus pecados, para que você não precisasse morrer, e que ressuscitou dos mortos porque Ele não tinha pecado, e por estar vivo Ele pode garantir a vida eterna para você, pelo seu sangue precioso, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Por isso eu pergunto agora, das pessoas que estão aqui, quantos querem passar da morte para a vida? Das pessoas que estão aqui e compreendendo essa teologia, esse plano do próprio Deus, quantos que ouviram essa palavra estão cansados de sofrer humilhação, de passar vergonha, de sofrer desprezo, de padecer necessidades, sofrimentos, humilhações, dores? Dos que estão aqui, quantos querem a vida eterna, a vida de verdade? Quantos querem transferir para Jesus os seus pecados, as suas culpas e se livrar da morte? Quantos aqui querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão direita bem alto. Todos que querem. Oh glória, oh glória. Você está tomando a melhor decisão de toda a sua vida. Saia do teu lugar e venha aqui para frente agora. Ao dar estes passos, você está passando da morte para a vida. Ao dar estes passos, você está mostrando a tua fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Oh glória, isso, venha, venha. Isso, venha, venha correndo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Amado, amada, me escute numa coisa. Nós temos uma inclinação para fazer as coisas erradas. O apóstolo Paulo chegava a dizer: miserável homem que sou! O bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. O apóstolo Paulo vivia num conflito, num sofrimento. Por quê? Porque a carne guerreia contra o espírito, a carne se inclina para o pecado e o espírito se inclina para as coisas de Deus. Jesus Cristo disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e Ele conhece a nossa fraqueza. E muitas pessoas que estão fracas na fé acabam se desviando, porque acham que Jesus não vai entender a sua fraqueza. Acham que Jesus vai lançá-las fora. E muitos acabam se desviando. Jesus Cristo disse assim: todo aquele, toda aquela que o Pai me dá, virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ele conhece as tuas fraquezas. Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer tirar os pecados que estão no teu corpo. Mas você precisa dizer: Jesus, me purifica com teu sangue.
e me restaura. Me dá vida de novo. Porque eu vivo chorando, tenho pensado até em desistir, tenho pensado em ir embora, e outros já desistiram, foram embora, e pela misericórdia de Deus, voltaram para Betesda hoje. E estão aqui. Mas Jesus Cristo está perguntando: você quer ficar são? Então levanta-te, toma os teus pecados e vem aqui na frente. Você que está querendo restauração, você que está querendo voltar para o caminho do Senhor, você que está querendo se consertar com Deus, nós não queremos saber qual é o teu pecado, nem qual é a tua culpa, não queremos entrar na tua vida particular, isso é entre você e Deus. Mas o que Deus quer ver agora é a tua atitude. Teu desejo sincero de pedir perdão dos pecados e pedir restauração. E ouvir a palavra do Senhor Jesus: vai e não peques mais. Você que está aqui e quer voltar para a casa do Senhor, você que está afastado, afastada, você que está fraco, fraca, você que está com o seu corpo contaminado. Eu fico surpreso de ver a quantidade de cristãos que estão fumando. Vocês não me aproximam da pessoa, a pessoa que fuma não percebe, mas a gente, de longe, a pessoa está a 2 metros da gente, a gente sente o cheiro do cigarro. E a pessoa não consegue largar. Outro é a bebida, outro é o jogo, outro é um pecado, e a pessoa não consegue largar. Mas aquele que venceu a morte e venceu o pecado, esse tem poder para te libertar. Então não fique no teu lugar, venha aqui para frente com humildade. Venha aqui para frente que a tua vida vai ser restaurada agora, em nome de Jesus Cristo. Venha para cá. Venha, não fique no teu lugar não, vem para cá, não fique no teu lugar. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Isso, venha, venha, não fica com vergonha não. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Porque quando nós aplaudimos, nós estamos incentivando. Vai lá, Jesus Cristo vai te libertar. Vai lá, Jesus Cristo vai te restaurar. Isso, vem aqui na frente. Chegue com confiança aqui no trono da graça. Aleluia. Graças a Deus. Vamos nos ajoelhar aqui na frente. Você que está ouvindo pela rádio, está em casa, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está no hospital, no presídio, se ajoelhe ao lado do rádio. Se você não pode sair do teu leito, coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem e quer se entregar para Jesus, ou quer voltar ao caminho do Senhor, ou quer restauração, ou quer perdão, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na Paz e Vida. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, a saúde e a bênção da vida é dom gratuito que o Senhor concede a todos aqueles que se achegam com confiança ao trono da graça, por aquele que assumiu os nossos pecados e morreu por nós na cruz do Calvário. Pai bendito, eis-me aqui, junto ao teu altar, com confiança, pedindo o perdão de todos os meus pecados e pedindo ao Senhor a restauração da minha vida. Pai querido, Deus amado, me recebe agora pelo sangue de Jesus, e por este mesmo sangue me purifique de todo pecado, de toda iniquidade, e me dê a bênção da vida e vida de verdade. Pai querido, eu declaro diante do teu altar e diante do céu e diante da igreja que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Só a Ele toda honra, todo louvor e toda glória, porque só Ele viveu sem pecado, só Ele ressuscitou dos mortos, e só Ele está à tua direita para me garantir
e interceder por mim e perdoar os meus pecados. Pai bendito, a partir de agora eu passo da morte para a vida e tomo posse da bênção da saúde e da vida eterna por Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.